Meu país, Cuba, tem uma realidade que é muito triste. Muitos de meus seguidores me falam: Lisandra, você já não é cubana, você é brasileira. E eu sempre falo para eles: o Brasil é a minha segunda pátria, o país que me acolheu. Mas eu não queria sair de meu país. Mas o cubano sai de lá por falta de quê? De oportunidades, por falta de liberdade, por falta de tudo. Eu só queria uma vida digna. É o que eu tenho aqui no Brasil. É por isso que eu saí de lá. Mas o cubano sempre fica com aquela espinha no coração. Porque é a minha pátria, gente, que eu amo com meu coração. Mas não tem como misturar as coisas. Porque muitos de vocês já conhecem a realidade tão triste que tem meu país. Meu país tem miséria, tem necessidades extremas, tem carências de tudo. É como eu sempre falo, a mínima coisa que você pensa, lá não tem. Nunca na minha vida, na minha casa, tinha papel higiênico no banheiro. Uma necessidade básica, que aqui no Brasil todo mundo tem. Todo lugar que você vai, tem papel higiênico no banheiro. É só um exemplo, sabe? É só um exemplo. O povo de Cuba já não suporta a situação de lá. O cubano não tem um trabalho digno, que possa trabalhar e viver, sabe, dignamente. Quando eu falo dignamente, falo ter as coisas básicas. Estou falando de um país que não te garantiza você estudar, ter um trabalho e com um salário, ou seja, com o pagamento que você ganha, não te garantiza para você ter uma vida digna. E eu não estou falando de luxos, estou falando de coisas básicas. Aí o que o cubano tem que fazer? Viver do invento, viver do invento, como falamos em Cuba, viver de qualquer coisa. Quando falo qualquer coisa, é vendendo isso, vendendo aquilo. Quando eu morava em Cuba, eu estudava, ou seja, eu estudei para ser professora. Quando eu estava na metade de o que eu estava estudando, eu fiquei pensando: Lisandra, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo? Já tu viu quanto que é o salário de um professor? Não tem como. Então, o que a Lisandra fez? Deixei o que eu estava estudando para estudar o quê? Turismo. Por quê? Porque meu país vive do turismo. Então, eu pensei: nossa, eu preciso uma qualidade de vida para mim e para minha família. Aí comecei a estudar o turismo, depois eu saí do país e pronto, né? Porque na minha cabeça sempre teve para sair do país. É claro, porque tristemente eu amo, é a minha pátria, mas não dá. Não tem como morar assim. Não tem como viver assim. Aí a Lisandra estudava, limpava casas, cuidava de crianças, vendia roupa, vendia coisas, qualquer coisa, brinco, qualquer coisa do cabelo. A Lisandra revendia as coisas para viver. E assim, não dava, gente. Não era suficiente, porque lá você se esforça muito, mas nunca é suficiente. Eu lembro que na escola, quando eu estava estudando, eu levava um monte de coisa para revender, seja uma blusa, um sapato, sei lá, qualquer coisa, para revender. Porque assim é como vive o cubano, gente. Porque não tem um trabalho que você vai lá, fica guardando um mês o salário e para viver. Ou seja, que o salário dê para viver. Não tem aquilo, não tem. Cuba tem fome, tem miséria. E cada vez a coisa fica pior. Isso é fato. E sim, os cubanos saíram para a rua. Mas por quê? Porque os cubanos, a única coisa que eles querem é que alguém escute eles. Porque não é fácil viver o dia a dia sem luz, sem comida, sem leite para dar para seu filho, sem coisas que são necessidades básicas. Sim, a maioria do cubano vive aguardando a família que mora em outro país para mandar o dinheiro para elas comprar as coisas. Mas a maioria do cubano não tem família.
nos outros países. Tá me entendendo? É muito triste. Existem as MIPIMES, que são as lojas, já falei para vocês um monte de vezes, mas continuo falando. Coisas muito caras. Uma garrafinha de óleo, 1.000 e pouco, 1.500, 1.200 pesos cubanos. Como? Vai mais dos 50% do salário do cubano em uma garrafa de óleo. Como? Porque as coisas que o cubano compra pela caderneta, já expliquei para vocês, e para ninguém é uma surpresa, né? É uma realidade que tudo é restringido. Desculpa, tudo restringido. De a pouquinho. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo. E não dá nem para uma semana, gente. Porque tem que viver assim. Por quê? Aqui no Brasil não existe caderneta de alimentação. Não existe. Sabe o que existe aqui? A liberdade de você trabalhar, ganhar seu dinheiro com seu suor, com seu esforço, ir lá no mercado e fazer uma compra de coisas, de comida que você precise. Isso que tem aqui. Lá no país, não tem isso. Por isso que eu sempre falo e falo mais uma vez aqui nesse vídeo. Vocês são afortunados aqui no Brasil. Falar que as coisas, assim, tem que fazer sempre uma aclaração. Falar que as coisas que você compra pela caderneta, aquelas coisinhas da pouquinho, você paga por elas. Não é de graça. Existe uma fome em Cuba muito triste. Não tem como ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida quando você passa fome todos os dias. Eu mesma já falei em muitos vídeos para vocês. Quando o endócrino lá em Cuba mandava para mim fazer uma dieta com salada, fruta, a maioria das vezes eu não tinha como fazer. E é uma realidade. Ou vocês acham que o cubano se sacrifica lá vendendo suas coisas? Que a minha mãe, por exemplo, vendeu tudo que ela lutou sua vida toda para que sua filha. É muito forte. Então, para que sua filha tivesse uma melhor qualidade de vida, não é brincadeira. É muito triste a vida, a trajetória da vida do cubano. É muito triste. Não é só porque você sai de lá que você vai esquecer de seus problemas. Porque lá fica a sua família, fica sua vida toda. Tá certo? Agora tá aqui no Brasil ou agora tá num outro país. Beleza. Vai ficar aquilo. Ou seja, a minha família tá sofrendo. Eu tô aqui, mas a minha família tá lá. Tá entendendo? E fica aquilo, sabe? A minha mãe tem sua irmã lá. Meu pai tem todos os seus irmãos lá em Cuba. Sofrendo, passando pela mesma coisa. Entende? Então não tem como viver, tipo assim, feliz. Que boa saúde pode ter uma criança que não se alimenta corretamente. Não tem como. É muito triste quando as pessoas ficam doentes lá, que vão no médico e não tem como atender eles. É muito triste, porque sim, o atendimento é bom, porque sempre falo e vou falar sempre. Para mim, os médicos cubanos são médicos muito dedicados, muito inteligentes. Mas não adianta. Não adianta atender uma pessoa no hospital e não ter um remédio para atender ela. Sabe como que é a desesperação? Sabe? É muito triste. Acorda pela manhã. Essa é a vida do cubano. Acorda pela manhã. Sem luz. Vá para o trabalho. Pegar o transporte público. Não chega, demora 3 horas no transporte. Peraí, sem comer o café da manhã. Porque a maioria dos cubanos não tem café da manhã. Para falar todos os cubanos. Não gosto de falar em sentido geral, mas é a realidade. A maioria dos cubanos não faz café da manhã. Não. Às vezes toma um pouquinho de café, aquele que compra pela caderneta. Mas é isso. Então fica na parada do ônibus, aguardando
o transporte para ir para o trabalho, 3, 4, 5 horas. Chega no trabalho, trabalha. Quando chega um mês, o salário não dá nem para comprar a comida de um dia. Eu não sei como vocês pensam, mas eu penso assim. Quando o povo tem fome, é porque não tem a liberdade econômica para comprar suas coisas, sabe? O mínimo, o básico. Quando o povo tem medo de fazer isso, que eu estou fazendo aqui agora com vocês, e falando, me expressando, o que eu sinto, minhas frustrações, sei lá, como vocês queiram chamar, frustrações de cubana, pode ser assim. O povo não tem liberdade. Quando você não pode falar, o povo não tem liberdade de falar. Já vocês imaginaram, só por um momento, quanto que é a frustração da pessoa que estuda lá? A minha cunhada, que é médico, só ela para saber sua frustração. Aos poucos, tudo vai indo. Ela vai ser médico aqui, em nome de Jesus. Está declarado já. Vai ser assim, porque é uma promessa de Deus. Mas é uma frustração enorme que vive cada pessoa que estuda lá. E se eu estou falando de médico, estou falando de professores, estou falando de, sei lá, advogados, estou falando de, sei lá, gente, pessoas que estudam anos, 5, 6, 10 anos. Trabalhar para quê? Se vendendo coisas na esquina da sua casa, se vendendo pirulito, vendendo qualquer coisa, vai ganhar mais. Em Cuba todo mundo passa fome. Todo mundo passa fome. Meu marido tem trauma com isso. Meu marido está agora aqui no Brasil, eu falo que ele não passou a fome cubana. Porque meu marido come ao ponto de ele ficar ruim. A barriga assim inchada, cheia de comida, e ele fica, ou seja, ele passa mal. Já falei com ele um monte de vezes, tem que parar de fazer isso. Tem que parar, já tu está aqui no Brasil, já tu tem que entender. Tu trabalha, tu tem uma vida digna, graças a Deus. Tu tem que parar com isso. Ele tem trauma, ele já me falou um monte de vezes. Eu, graças a Deus, já passei a fome cubana. Mas, gente, é trauma, porque o cubano passa muita fome. Então, minha pergunta qual que é? Uma mãe solteira, por exemplo, um pai solteiro, quando ele acorda com 3 filhos, 3 crianças, como que ele vai falar para essas 3 crianças que não tem café da manhã para dar para eles? Como é que ele explica isso? Como que tu explica para uma criança quando ele te fala, tô com fome? Explica? Eu lembro muito de essa palavra. Não tem. Eu lembro muito de essa palavra. Não tem. Não tem agora, filha. Vou falar uma coisa para vocês. Meu pai sempre lutou muito na minha casa. Sempre, gente. E quase sempre tinha alguma coisa aqui e outra. Mas eu fico pensando. E eu penso assim, meu Deus. Meu Deus, que triste, gente. Que triste. Às vezes tinha que dividir, bom, quase sempre, o pão, o único pão que dava no almoço, no trabalho do meu pai, que dava para ele, levava para casa e a gente dividia no meio. Aqui você vai no mercado e compra 10 sacolas, se você quer, de pão. E a variedade que tem. Por quê? Porque o pão da caderneta, que é um por pessoa, a gente já tinha comido. E as pessoas que estão na rua doentes, passando fome, que dormem na rua. Eu sei que aqui no Brasil tem, no mundo tudo tem. Mas aqui você tem a oportunidade, essa é a grande diferença. Que aqui no Brasil você tem a oportunidade de trabalhar e comprar seu alimento, suas coisas básicas. Entende? Eu não estou falando de ser milionário, eu não estou falando de nada disso, nada parecido. Estou falando de coisas básicas, trabalhar e comprar suas coisas. As coisas lá vão para pior. Porque tem lojas em dólares? Se não pagam em dólares.
para o povo. Por quê? Porque tem lojas onde um produto, qualquer produto, pode ser uma garrafa de óleo, pode ser um cartão de ovo, pode ser um pacote de frango. O custo dele é mais de um salário mínimo. Por quê? Porque tem farmácias sem remédios. A necessidade do povo não é atendida. O povo que só quer trabalhar, comprar suas coisas, como faz qualquer pessoa no mundo todo. Ninguém quer nada de graça. Ninguém. As pessoas só querem oportunidade de trabalhar e ter uma vida digna. Até que o vídeo de hoje, mais um desabafo de uma cubana. Eu espero que você tenha gostado. Se for assim, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sempre seu like, compartilhar muito, que é muito importante que vocês compartilhem. Me sigam no Instagram. Beijo grande. Não sempre vou falar do mesmo, porque, tipo assim, eu não fico bem quando eu fico falando essas coisas. Mexe muito comigo. Mexe. Porque é muito triste. Porque tá aqui, ó. Tá aqui. Não tem como esquecer, porque eu sou cubana. Tá o povo de Cuba, tá as crianças, tá todo mundo lá. Dói. Cuba dói. Beijo grande, abençoe grandemente sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.